Olá, está no ar Empreendedor Max. Nosso convidado de hoje é João Paulo Malê, sócio-diretor da imobiliária Privilégio. Seja bem-vindo ao nosso programa, Paulo. Obrigado, Daniel. É um prazer entrevistá-lo. Obrigado por nos receber aqui na sua imobiliária. Prazer é nosso. Paulo, eu vou começar te fazendo uma primeira pergunta, bastante retórica, porque teve uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente conversou previamente. Você e o seu irmão são sócios da imobiliária, correto? Correto. A minha pergunta é a seguinte: o que levou a dois empreendedores bem-sucedidos, você, consultor da IBMEC, professor da IBMEC, consultor da Fundação Getúlio Vargas, já tinha uma carreira estabelecida nesse setor, o seu irmão, que é médico, anestesista, bem-sucedido também, o que levou esses dois empreendedores a investir no mercado imobiliário, abrindo uma imobiliária no Rio de Janeiro? Questão bem interessante. Depois de bastante experiência no mercado de investimento imobiliário, experiência de vida com consultoria, como você bem colocou, minha formação é na área de tecnologia, com administração e gestão. Fui consultor em grandes projetos na área de reengenharia pela Fundação Getúlio Vargas, projetos específicos na área de sistema, otimização de processos de trabalho. Fui professor do IBMEC também, turmas online, e tive bastante contato com o meio acadêmico. Nesse meio tempo participei de empresas multinacionais, inglesas, que trabalhavam com o alinhamento de objetivos de trabalho, o alinhamento de processos de trabalho, aplicando sistemas específicos para otimizar o seu processo de produção. E a minha experiência nessa área de gestão, ela é muito vasta, muito grande. E quando a gente começou a trabalhar no mercado imobiliário, meu irmão como médico, ele atualmente como médico, mas a gente é irmão por parte de pai. Sim. A mãe dele foi corretora de imóveis a vida inteira, ele respirou corretagem de imóveis a vida inteira. Ele ajudou muito a mãe dele a vender imóveis, a atender clientes. Ele desenvolveu uma expertise muito grande, era uma paixão muito grande que ele tinha e uma vontade muito grande dele e da falecida Renita, que é uma pessoa que a gente ama muito, ter essa imobiliária fundada. A gente começou a trabalhar com investimento imobiliário em 2008 para 2009, trabalhamos bastante. Período de boom imobiliário, né? Período de boom imobiliário. Meu irmão me chamou: João, vamos entrar nessa área, é uma área legal, o mercado tá bom. Eu, naquela época, tinha uma reserva financeira e achava uma coisa de doido. Como é que eu vou pegar todo o dinheiro que eu tenho e fazer um investimento só, comprar um imóvel? Os imóveis, naquela época, eu lembro que a gente comprou um primeiro conjugado em Copacabana por R$110 mil. Eu falei, cara, é uma coisa de doido, eu vou pegar R$110 mil e vou comprar um apartamento conjugado. É uma coisa de louco. Ele chegou para mim: cara, confia em mim, vamos. Eu falei, vamos. E aí foi. Aí a gente começou, a gente fez o primeiro imóvel, fez o segundo imóvel, conseguimos algumas pessoas investidoras que também tinham vontade de fazer investimento, mas que não entendiam tanto do mercado. Era uma época que eu tinha outra atividade de consultoria, a gente trabalhava durante a semana com outras coisas. Final de semana eu já chegava sexta-feira direto do aeroporto, depois de ter estudado o mercado imobiliário a semana inteira, ele também. A gente se encontrava, a gente passava de sexta-feira a domingo à noite ou segunda de manhã junto. Final de semana nosso escritório era o nosso carro, ou era o meu carro, era o carro dele. Desculpa te interromper. Então começou com investimentos imobiliários. Vocês como clientes, nós como consumidores, nós como e aí clientes começaram a investir naturalmente. E conhecer o mercado. Um ponto que eu também percebi foi o seguinte: além de vocês terem começado como investidores, juntou a expertise dele com a família, né, com a experiência na família, a sua expertise em gestão. Exato. Vocês se uniram e montaram imobiliária nesse contexto. Seria por aí? Exatamente isso. Eu consegui organizar junto com ele um esquema para compra de imóveis fantástico. Qualquer imóvel que aparecer no mercado a gente sabia na hora. A gente tinha parceria com diversas imobiliárias do Rio de Janeiro. Conseguiu montar uma equipe muito boa de obra, muito boa de projeto. A gente conseguia comprar, modernizar e vender um imóvel em torno de 3 a 4 meses. A gente conseguia gerar o mesmo capital 3 vezes no ano. E a gente conseguia ter em torno de... A gente chegou a ter 5 obras em paralelo. Então era um esquema realmente de muita velocidade
e muita agilidade. A gente trabalhou num período de ouro para a área imobiliária no Rio de Janeiro. Que era o período do boom imobiliário. E de uma forma muito ajustada. Uma forma muito ajustada que proporcionou a gente um desenvolvimento muito rápido, um desenvolvimento muito bom. E nesse meio tempo, a gente teve a oportunidade de conhecer muitas imobiliárias. A gente conheceu praticamente todas as imobiliárias principais da Zona Sul do Rio de Janeiro. E muito bons contatos. A gente hoje se orgulha muito de lidar de uma maneira super transparente com todas as pessoas que tiveram relacionamento conosco. Tanto as pessoas que venderam imóveis para a gente, como as pessoas que compraram imóveis nossos. Então, a gente sempre foi muito transparente, muito sincero, nunca fez nada de errado no mercado e eu acho que essa é a premissa básica. Né? Se você não puder andar na linha, é melhor não começar. Eu não teria porquê, em um determinado momento da minha vida, abandonar de certa forma uma carreira de consultor para cair de cabeça no mercado imobiliário se fosse para fazer alguma coisa que não está dentro do certo. E dentro desse contexto, então vocês montaram a imobiliária naturalmente pela experiência, né, como investidores, e começaram a vender esses produtos, e naturalmente foi se formando uma equipe. E quais seriam, né, os diferenciais hoje? Né? Você comentou que vocês quiseram fazer uma coisa para valer, né? Abandonar, entre aspas, a carreira que tinha para investir nesse setor. E hoje, quais são as estratégias, né? O que você vê como diferencial desse trabalho que vocês estão fazendo? A imobiliária está posicionada como uma imobiliária especializada em imóveis prontos, correto? Vocês estão especializados em imóveis prontos, né? Imóveis prontos é o nosso principal foco. O foco é imóveis prontos. A gente hoje desenvolve duas áreas mais, uma área de lançamentos e uma área de imóveis comerciais. Perfeito. Além da locação também. O carro-chefe continua sendo imóveis prontos e pretendemos que seja imóveis prontos. E quais seriam as estratégias dentro desse contexto, dentro desse segmento, da imobiliária? A estratégia é prestar um serviço diferenciado para o mercado. Como eu comentei há pouco, a gente teve experiência com os principais imobiliários da Zona Sul do Rio de Janeiro. E a gente aprendeu bastante o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que motiva e o que desmotiva. Eu, como cliente, sabia o que me agradava dentro de uma imobiliária e sabia o que me desagradava dentro de uma imobiliária. Vocês puderam mensurar o que seria bom ou ruim com base nisso? A gente conseguiu atuar como comprador, como vendedor, algumas dezenas de vezes. A gente viu o que nos satisfazia positivamente num atendimento e os que não nos deixava satisfeito dentro de um atendimento de uma imobiliária. Então, essa experiência real de mercado, que é uma coisa fantástica, a gente conseguiu trazer para a imobiliária, conseguiu trazer para a Privilégio Imóveis, e conseguiu aqui dentro materializar o que a gente sempre esperou que o mercado oferecesse para a gente. Esse é o nosso diferencial. Nosso diferencial é poder aplicar tudo que a gente sempre quis que existisse no mercado imobiliário, numa imobiliária real, uma oportunidade que a gente teve de... E hoje isso está sendo realmente implementado, né? Hoje isso é uma realidade do mercado e com um tempo super curto de imobiliária, a gente está tendo um sucesso vertiginoso e assim, extremamente favorável e estamos sendo reconhecidos. Legal. Eu vou te pedir já uma pequena pausa para a gente continuar essa conversa. Estou aqui conversando com o João Paulo Malê, sócio-diretor da imobiliária Privilégio. Empreendedor Max volta já. Estamos de volta com o Empreendedor Max. Nosso entrevistado de hoje, João Paulo Malé, sócio-diretor da Privilégio Imóveis. João, no bloco anterior, me chamou a atenção que você comentou que vocês tiveram uma experiência tanto como comprador quanto vendedor. Eu queria resgatar ainda esse período que eu achei muito interessante, dessa época, né, de experiência, de aprendizado. Qual foi o maior aprendizado que vocês acreditem que tenha sido herdado para esse novo momento da Privilégio Imóveis? Diferencial que a gente teve como investidor no mercado
nessa época foi justamente se preocupar com ganhar o nosso e deixar cada um ganhar o que é seu. Quando você vai fazer um investimento, a gente tem que considerar em custos o que é custo do negócio e qual é o seu lucro, qual é a sua participação no negócio. Muitos investidores, eles estão preocupados em não pagar a corretagem imobiliária numa determinada venda. É verdade. O setor sofreu muito com isso durante anos. Não só o setor, mas a visão do mercado é um pouco deturpada. É verdade. A pessoa não paga comissão em cima do que ela não vende. A pessoa paga comissão em cima do que o outro vende. Se eu vender um imóvel meu, eu vou economizar, de certa forma, uma parte da comissão. Mas se uma imobiliária vender um imóvel meu, ele prestou um serviço para mim e ele tem que receber. É verdade. O grande diferencial nosso nessa época de investimento é que a gente incluía nos custos operacionais do negócio o valor da comissão que era devida às imobiliárias que eram parceiras. Eu não trabalhava vendendo diretamente os nossos imóveis. Todas as imobiliárias que a gente tinha parceria recebiam comissão integral. E dessa forma vocês tiveram contato com muitas imobiliárias. Eu respeitei o trabalho do outro, respeitei o que era devido a eles e eles respeitavam a minha parte. E sempre fui muito bem apoiado, tive relacionamentos ótimos da diretoria ao nível de corretagem de salão total. Todo mundo conhecia a gente, como conhece até hoje. E o nosso a nossa velocidade de venda era muito grande. O imóvel nosso entrava à venda, ele entrava à venda simultaneamente em todas as imobiliárias do Rio de Janeiro e quem vendesse recebia sua comissão integral e com isso a gente participava de todos os processos de negociação, como compradores, como vendedores e sem estar preocupados em fazer a venda de um imóvel que era nosso. Por quê? Não era o nosso core. O nosso core naquele determinado momento era girar o mais rápido possível, comprando, reformando e botando à venda. Eu não tinha naquela época como montar uma equipe que eu tenho hoje, de tropa de elite para vender os imóveis com uma velocidade rápida. Não era o meu foco. Hoje o meu foco é esse. Por quê? Porque eu aprendi nesse período o que fazer e o que não fazer e no momento certo, que para a gente, por incrível que pareça, foi o momento onde a crise, de certa forma, econômica, não imobiliária, mas a crise econômica do país afunilou um pouco, diminuiu um pouco a velocidade de compra e venda, mas o ramo imobiliário é um ramo muito curioso. No imobiliário não existe crise. No imobiliário sempre vai ter gente nascendo, sempre vai ter gente morrendo, sempre vai ter gente casando, sempre vai ter gente com novas necessidades. É um mercado que não para nunca. Então cabe à imobiliária prestar um serviço de excelência, um serviço de qualidade, e um serviço que realmente crie um diferencial e que crie um vínculo de confiança com os seus clientes. O cliente não quer atender um cliente aqui para prestar um único serviço ou para ganhar dele um determinado valor de comissão. O nosso diferencial é que a gente está aqui para prestar um serviço. A gente está aqui para prestar um serviço de qualidade, ou melhor, o melhor serviço de qualidade. Não é à toa que a nossa imobiliária é conhecida como a melhor do Rio. A Melhor do Rio está aqui para atender o seu cliente. O recebimento de um valor de comissão, ele obviamente deve ser pago por merecimento, não por obrigação. Eu não estou aqui para vender o seu imóvel porque eu quero que você me pague a comissão. Eu estou aqui para vender o seu imóvel porque eu quero te atender. Se vender o seu imóvel é a sua necessidade, eu estou aqui, eu tenho toda a estrutura para te ajudar, seja de corretagem, seja estrutura jurídica, seja orientação, de certa forma, como aplicar o seu dinheiro da melhor maneira e atender a sua necessidade. Da mesma maneira, eu comento muitos corretores. Você chega num restaurante para ser atendido, se você for mal atendido, você ou não quer pagar aquela taxa do garçom, ou você paga chorando, né? É verdade. Pô, tem que pagar 10%? Tem uma máxima que diz o seguinte: se você for a um restaurante e a comida for maravilhosa e você for mal atendido, você não volta. Se a comida for mais ou menos, mas você for muito bem atendido, você volta. É interessante isso. Em mercados nivelados, a qualidade do atendimento vale mais que a qualidade do produto. E vocês estão investindo em qualidade de atendimento. Qualidade de atendimento. Só complementando,
Determinados restaurantes hoje em dia já cobram até 12%. É verdade. E quando eu sou bem atendido num restaurante, eu faço questão de dar não só o que ele me cobra, mas até uma gratificação para o garçom. Quantas pessoas retornam por causa de um garçom que atende bem ou a uma loja de roupas para ser atendido apenas por aquele vendedor? Exatamente. E isso acontece também no mercado imobiliário. Com certeza. O consumidor quer ser atendido apenas por aquele corretor ou apenas pela Privilégio Imóveis. E esse é o objetivo, né? Esse é o objetivo. E mudar um pouco a visão do mercado em relação ao corretor imobiliário. A maioria dos corretores imobiliários hoje em dia não se apresentam nem como corretores imobiliários, porque eles têm vergonha do nome de corretor imobiliário. Eles se apresentam como consultores imobiliários, só que ninguém sabe o que é consultoria. Consultoria é muito mais do que uma apresentação. É verdade. Consultoria é um projeto de atendimento das necessidades do seu cliente. De forma personalizada. De forma personalizada. Então, aqui nós temos sim corretores imobiliários e nós pretendemos mudar a visão do corretor imobiliário, inicialmente na cidade do Rio de Janeiro. Muito bom. Eu vou te pedir mais uma pequena pausa rapidinho para o intervalo comercial e a gente volta já já com essa conversa. Estou aqui conversando com o João Paulo Malé, da Privilégio Imóveis. Empreendedor Max volta já. Estamos de volta com o Empreendedor Max. Hoje eu tenho aqui ao meu lado João Paulo Malé, sócio-diretor da Privilégio Imóveis. Paulo, a gente estava no último bloco falando sobre a importância de qualidade de atendimento e eu percebo que vocês estão investindo nisso mesmo. A gente falou um pouco do passado, da herança, né, que o aprendizado do passado trouxe para esse momento que vocês estão vivendo. E eu queria justamente te perguntar, o posicionamento, né, que você comentou de melhor do Rio, é um posicionamento que muitas imobiliárias têm se posicionado dessa forma. Inclusive, a gente tem feito muitas entrevistas com o mercado imobiliário e muitos profissionais que a gente tem conversado também apresentam esse posicionamento de querer ser o melhor do Rio. E eu acredito, inclusive, que quem ganhe com isso seja o consumidor. É uma competição saudável. Quais são os principais tópicos que você considera hoje, já falando do presente, que vão garantir esse posicionamento? O principal ponto para garantir o posicionamento de melhor do Rio é realmente a qualidade de atendimento. É a aplicação de tudo que a gente aprendeu ao longo da nossa experiência como investidores comprando e vendendo. A gente aprendeu de bom, eliminando o que a gente aprendeu de ruim e aplicando no que a gente espera que seja realmente o melhor serviço que pode ser prestado para o nosso cliente. Seja o cliente comprador, seja o cliente vendedor, né? Intermediando os negócios. E, com certeza, passando a segurança e passando a credibilidade para o cliente de que a gente não está ali para fazer um único negócio. A gente está ali para ser a pessoa de confiança desse cliente, para que ele possa se sentir seguro, seja vendendo, seja comprando, seja recebendo uma orientação para um negócio imobiliário que ele pretende fazer no mercado. A gente não está aqui, como eu comentei no bloco anterior, para ganhar uma comissão. A gente está aqui para ser uma base para os clientes. Atender necessidades. Que passe confiança e atenda a necessidade. Com isso, a gente investe bastante na harmonia do salão de vendas. A gente investe bastante na coesão da equipe, em capacitação não só dos gerentes, mas de todos os níveis de trabalho. Os corretores aqui recebem orientação do que fazer em todos os níveis de atendimento, como atender um cliente desde o primeiro contato, a manutenção do contato desse cliente no médio e no longo prazo principalmente. Um cliente ele não bate aqui para fazer um atendimento, para fazer uma venda. A gente faz questão de ser amigo do nosso cliente, de ser realmente um consultor no que ele precisar. E a gente acredita que isso só vai ser possível, isso só é possível se você tiver o principal, que é uma equipe coesa e uma equipe que queira fazer isso, uma equipe que se sinta parte dessa organização. Todo mundo sabe que as imobiliárias elas são feitas de parceiros de negócio, que são os corretores.
Os corretores eles são associados das empresas imobiliárias, eles não são empregados com carteira assinada. Cada corretor ele é autônomo e ele tem a sua independência profissional. Eles são associados à imobiliária. Um dos grandes problemas que nós identificamos, um dos grandes desafios das imobiliárias é justamente a rotatividade da equipe de corretores. Diminuir o turnover, no caso. Diminuir o turnover. Por outro lado, olhando o lado do corretor, eles se sentem, de certa forma, diminuídos, porque a imobiliária acaba que não investe no corretor porque tem medo do corretor sair. O corretor não sente a segurança na imobiliária porque é aquela história que vem primeiro, o ovo ou a galinha. A imobiliária não investe tanto porque tem medo do corretor sair. O corretor não se sente abraçado porque a imobiliária não investe nele. Aqui a gente procura acreditar nas coisas e nas pessoas até que nos provem o contrário. Então a gente faz todo o trabalho possível para ter uma equipe de sucesso, uma equipe que acredite na gente e a gente acredita na equipe. Não foi à toa que no nosso último evento aí de comemoração de 1 ano de privilégio apenas, isso é um feito que eu não desconheço no mercado imobiliário. Em apenas 1 ano a gente conseguiu um crescimento vertiginoso e o principal, o reconhecimento não só do mercado, mas o reconhecimento da nossa equipe de trabalho. Os nossos corretores, inclusive, nos presentearam com uma placa homenageando a mim e ao meu irmão Marcelo. Interessante, hein? Em relação ao ambiente de trabalho que a gente conseguiu criar e a satisfação que eles sentem. A gente ouve dos corretores que trabalhavam em outras imobiliárias que eles iam trabalhar chateados que tinham que trabalhar. Hoje em dia eles levantam da cama animados porque eles têm que vir trabalhar na Privilégio Imóveis e porque eles não só vão atender os clientes, mas vão encontrar os corretores amigos deles. Não tem aquela visão de um corretor querer meter a faca nas costas do outro corretor. Existe a visão de que um corretor pode ajudar o outro a vender. Então vocês, desculpa te interromper, já interrompendo só para não perder o gancho, vocês estão trazendo corporativismo aonde não se tinha corporativismo. Sempre foi um problema no mercado imobiliário em função dessa relação das empresas com os corretores. Então vocês estão já crescendo e crescendo certo, crescendo da maneira melhor possível, trabalhando o mínimo possível de corporativismo através de treinamento, através de capacitação profissional, através de alinhamento, né, da produção, dos setores, dos departamentos. Seria mais ou menos por aí o que você está querendo me dizer. Dentro de uma imobiliária, como eu te comentei, os corretores eles são parceiros associados, são corretores autônomos. Eu não posso exigir determinadas funções nem determinados horários dos meus corretores. Mas eu posso fazer muito mais do que isso. Eu posso fazer com que eles enxerguem essa necessidade. E esse é o meu objetivo. É despertar, não a obrigação de trabalho, mas despertar no corretor a motivação. Fazer com que ele caia da cama às 7 horas da manhã e queira vir para cá. E tem que esperar até às 8h30, que é a hora da imobiliária abrir. Mas não porque eu exijo que ele esteja aqui com a carteira assinada. Na verdade, esse é o grande diferencial. Eu não obrigo ninguém a estar aqui. As pessoas estão aqui porque elas querem estar aqui. Elas estão aqui porque aqui elas têm um ambiente bom de trabalho. Sim. Quando eu digo mínimo de corporativismo, é mais nessa ótica da união, da organização. Exatamente. O mínimo que é difícil no mercado imobiliário a gente conseguir. Por isso eu comentei contigo que há um detalhe na palavra. Quando você fala em corporativismo, você fala em hierarquia funcional. Aqui acaba existindo de certa forma. Eu tenho que ter um corretor, gerentes, corretores, mas entre eles... Entre eles já existe essa combinação. Porque um dos valores da nossa empresa é o trabalho em equipe. Ele não conta com o gerente como uma pessoa que vai tirar uma parte da comissão dele, ou como um outro corretor que vai fazer uma meiota, como se fala no mercado imobiliário, com ele vai tirar metade da comissão dele. Mas ele consegue enxergar que aquele corretor está agregando valor, ele está trazendo um cliente que pode ser de contato dele, que vai valorizar, vai possibilitar uma venda. Em vez de, é melhor ele ganhar metade de alguma coisa do que ele ganhar 100% de nada. É verdade. Então, essa visão de negócio é que a gente procura trazer para a equipe, a gente procura fazer com que eles enxerguem isso e que todo mundo cresça. A Privilégio Imóveis é uma imobiliária em crescimento. Todos os corretores que estiverem com a gente, todos os gerentes que estiverem com a gente, que quiserem crescer, vão ter o seu lugar garantido. Esse é o principal. Hoje o meu diretor de vendas
ele foi um dos meus principais corretores que traziam negócio e que vendiam imóveis meus. Quando a gente montou a imobiliária, a gente trouxe essa pessoa para trabalhar com a gente. Hoje ele é minha pessoa de confiança. Alguns corretores, outros que trabalhavam com a gente no mercado imobiliário, assumiram posições de gerência na época que a gente começou, e alguns gerentes hoje começaram como corretores no início da imobiliária. Hoje a gente está abrindo mais uma sede da Privilégio Imóveis, e grande parte da equipe de corretores hoje vai assumir posições de gerência. Então é natural, o imobiliário está em expansão, e cada um que queira crescer, que queira se desenvolver, seja reconhecido. Desde que queira. Agora, também não tem nenhum problema, nenhum mal em você ter bons corretores. Já tive corretores que eu ofereci posição de gerência e que eles preferiram continuar como corretores, por opção. É uma questão de perfil, né? Não só uma questão de perfil, mas uma questão de a pessoa estar bem, estar satisfeita com o que ela faz. Não adianta porque um corretor vendeu bem, eu querer transformar esse corretor em gerente, e eu ter um gerente, transformar um excelente corretor em um gerente medíocre. Ou um gerente que é bom como gerente, transformar esse gerente num diretor de loja, se ele não quiser, se ele estiver bem. E não necessariamente um bom gestor, um bom vendedor e vice-versa, né? Eu tive um administrador que trabalha comigo na área de administração de imóveis. Ele era um excelente corretor captador. Ele foi para a posição de administração, me ajudando a controlar prazos, e ele cometeu algumas falhas pequenas, nada grave. Mas foi suficiente para uma conversa sincera na nossa sala, comigo e com o Marcelo, ele chegar para a gente, coração aberto, e falar: João, Marcelo, cara, posso ser bem sincero? Eu prefiro ser corretor captador. Eu acho que eu me adequo melhor. Eu falei: cara, tenha certeza disso. Você sempre foi um excelente captador. A gente pode ter imaginado que você iria ficar confortável numa área mais administrativa, mas a gente reconhece que você é um excelente corretor captador. Se você quer seguir nessa área, é o que você deve fazer. E tenho certeza que vai ser você vai ter um reconhecimento, você vai ter o sucesso que você precisa. E, cara, não deu outra. Ele é um dos melhores corretores captadores que eu tenho na empresa hoje. Então, questão da gente conseguir adequar as pessoas às suas funções, as funções que melhor representam a sua vontade de trabalho. É verdade. Olha, João, eu queria poder continuar com essa conversa maravilhosa, uma conversa muito técnica que a gente está tendo aqui com o João, que tem experiência como consultor, como professor na área de gestão e agora está à frente da Privilégio Imóveis. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar essa entrevista maravilhosa, mas eu quero te parabenizar o seu irmão pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo, por esse trabalho diferenciado no mercado imobiliário, né? Vocês estão crescendo e crescendo certo, fazendo um trabalho muito diferenciado. Eu pude visitar as instalações pessoalmente do escritório de vocês e eu queria realmente parabenizá-los e desejar muito sucesso, vida longa à Privilégio Imóveis. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje, Empreendedor Max, dando sequência às nossas entrevistas no mercado imobiliário do Rio de Janeiro, mercado este que vem precisando de muitos esclarecimentos, e hoje a gente teve aqui um grande exemplo de um trabalho de gestão de excelência que está sendo feito dentro desse mercado. Até a próxima!